Boa noite, boa noite. Deixando o pessoal entrar um pouquinho. Como é que vocês estão? Enquanto isso, vocês me ouvem bem? Deixa eu ajustar o microfone aqui. Vocês me ouvem bem? Quem puder confirmar que me ouve bem, manda uma mensagem. Pá. Alfa Teles, Neto Leslie. Ok. Vou dar só um segundinho para o pessoal entrar. Estou atendendo aí os pedidos do pessoal que está interessado em saber o que se passa aqui nos Estados Unidos. É uma vergonha o trabalho dos correspondentes estrangeiros do Brasil, viu? É muito ruim, é uma coisa de completamente abaixo da crítica. Ontem eu estava lendo o noticiário, entrei até no antagonista para ver, eles de um modo geral, são pessoas que têm um pouco mais de vivência aqui dos Estados Unidos, uma coisa horrorosa. A cobertura sobre o decreto do Donald Trump, sobre a ordem executiva, né? Não é decreto, a ordem executiva, uma coisa horrorosa. Ninguém entendeu nada que vai acontecer. Eu vou explicar hoje em detalhes, vou passar a maior parte da live falando sobre isso, fiz aqui algumas anotações. Gente, eu tenho um canal no YouTube, mas eu não uso ainda, tá? Então, com o tempo eu vou passar a ativar esses vídeos no YouTube, tá? Mas por enquanto eu não tenho. Eu nem fazia conteúdo em vídeo, estou fazendo porque muitos de vocês pediram, e aí eu comecei a fazer algumas participações no Terça Livre, vou continuar fazendo, toda vez que eles me chamam, eu vou lá, mas não sou eu que faço a pauta do Terça. De vez em quando o Alan me manda uma mensagem e tal, me pede para comentar alguma coisa, mas eles é que montam as pautas deles lá e eu só apareço quando eu sou convocado, tá? Vamos lá, vamos começar falando sobre o caso do George Floyd em Minneapolis, os protestos no Minnesota, que eu não sei se vocês estão acompanhando, mas aqui nos Estados Unidos o noticiário só fala isso. Aqui o noticiário do americano está 24 horas nesses protestos. Bom, vamos lá, para quem não acompanhou, é, um rapaz negro aqui nos Estados Unidos, um rapaz chamado George Floyd, parece que tentou passar uma nota de US$ 20 falsa num estabelecimento e aí foi preso, né? Foi preso e no o processo de prisão dele foi muito violento. E aí você tem vídeos já, os vídeos são muito muito fortes, onde ele estava agindo de forma pacífica, e os policiais foram muito agressivos com ele, até que num dado momento prend- detiveram ele, né, e jogaram ele no chão e pressionaram ele com o pescoço, com o joelho no pescoço. E aí ele fala diversas vezes, o vídeo é muito chocante, quem não tiver assistido assista, a não ser que você fique chocado com as cenas. Mas o vídeo é muito chocante, ele tá caído no chão e o policial com o joelho dele no pescoço. O processo todo parece que durou 8 minutos ou alguma coisa do tipo, e a partir daí ele morre. O rapaz morreu. Hoje o legista falou que pode ter sido uma série de coisas associadas ao, ao, ao processo de enforcamento, digamos assim. É uma cena muito forte porque ele está de bruços e o policial, são três policiais, mas um especificamente está com o joelho em cima do pescoço dele e ele fala: eu não estou conseguindo respirar, não estou conseguindo respirar, meu pescoço. O policial ignora e ele é, veio a óbito, né? Faleceu. E isso está sendo uma comoção danada aqui nos Estados Unidos. E aí eu sempre faço uma coisa que eu acho que as pessoas não fazem, que é dar um pouco de contexto. Por que que isso é sério aqui nos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm um histórico, uma série muito grande, isso é muito antigo aqui, de protestos por tensão racial, tá? De protestos por questões raciais. Então, isso vem desde a época até antes da Guerra Civil. Você já tinha na época da escravidão aqui os riots, como eles chamam, né, que são esses protestos violentos. Riots é um protesto, mas não é um protesto como a gente quando vai no Brasil e
e faz um protesto na rua, igual a gente está fazendo aí direto, e é importante fazer agora no domingo de novo, na frente do Palácio, na frente do STF, etc. O Riot ele é um protesto violento. E muitos protestos violentos já aconteceram aqui nos Estados Unidos, tá? Quando o Martin Luther King morreu, teve protesto nos Estados Unidos inteiro, protestos violentíssimos. Martin Luther King foi assassinado, né? E um caso, se vocês forem, depois se vocês buscarem na internet, tem uma lista de todos os protestos que já aconteceram na Wikipedia, e eu estava checando aqui e tal, a lista é muito mais extensa até do que eu mesmo tinha conhecimento. O mais famoso, eu lembro bem que eu era criança, e foi uma época que eu já frequentava muito aqui nos Estados Unidos, eu não morava aqui ainda, mas vinha sempre, foram os protestos de Los Angeles em 92, porque no caso do Rodney King, né? E quando o assassino lá foi inocentado. E eu já não me lembro mais exatamente os detalhes da história, mas eu me lembro da comoção na cidade de Los Angeles. Eu tinha família na cidade de Los Angeles, frequentava Los Angeles com muita frequência. E as pessoas se trancaram dentro de casas porque a cidade inteira foi tomada pelo caos. No final, foram mais de 3.000 pessoas presas. E isso vem acontecendo, né? Eu não sei se vocês lembram, foi agora aqui, acho que 2015, 2014, no caso do Michael Brown, né? Vocês devem lembrar também, que também gerou uma comoção muito grande. Então, assim, esses são casos muito antigos aqui nos Estados Unidos. Essa tensão racial, ela é muito difícil para o brasileiro entender. Mas aqui ela é muito preponderante. Sobre esse caso especificamente, os conservadores todos estão chocados. Isso é muito importante entender. Não houve uma. Não é assim, a esquerda está revoltada e a direita não está revoltada. Não, a direita está revoltada. O presidente Trump está caindo de pau em cima. Alguém está me falando aqui que o caso do Michael Brown foi legítima defesa. E eu acho que foi mesmo. Eu não estou fazendo um paralelo entre os dois casos, não. Eu só estou dizendo que a questão racial é uma questão que gera muita, principalmente da violência policial contra. Bom, tem todo o histórico que você voltar para trás, a história do Jim Crow e tal, a época do Jim Crow, mas toda a história da violência policial aqui nos Estados Unidos contra a população negra gera muito problema. E aí eu vou numa direção oposta à dos conservadores aqui dos Estados Unidos e muitos conservadores brasileiros, porque eu vou dizer o seguinte para vocês: eu acho que existe sim um bias, uma eu acho que os negros sofrem um pouco mais de violência policial aqui nos Estados Unidos do que os brancos, sim, tá? Mas, de qualquer forma, independente disso, o tópico nessa discussão é a violência policial. A violência policial que a gente, que é brasileiro, está muito acostumado, porque tem ótimos policiais dentro do Brasil, mas existe violência policial, existe o abuso policial. Eu sempre faço essa distinção. Sempre que a gente tem essa discussão aqui, alguns conservadores não gostam, aquele papo de, pô, o cara é bandido, bandido merece morrer, bandido bom é bandido morto, não sei o quê. Não é, não. O Estado tem que ter limite. Esse país aqui, ele foi fundado para limitar as ações do governo. Então, assim, o bandido, o que tem que acontecer com o bandido? Tem que tomar tiro na cabeça? Não. Aqui, o que tem que acontecer com o bandido é que ele tem que ser preso, tem que ser lido os direitos dele, os Miranda Laws aqui, os Miranda Rights, como eles chamam, que é aquilo que você vê no filme, que todo mundo que é preso tem que saber por que está sendo preso, houve os direitos básicos, você tem direito a um advogado, tudo que você disser, você tem direito a permanecer em silêncio. Então, isso é a política do país civilizado com os bandidos. Então, o sujeito aqui, o George, era um bandido? Aparentemente, sim. Mas ele, como bandido, ele não tem que ser tratado como uma subespécie de. Ele tem que pagar as consequências, passar pelo due process, por devido processo legal, e aí ser preso ou não ser preso. Tá? Então, os meus 2 cents sobre esse troço é um absurdo completo. Tem um componente racial, sim. Não dá para menosprezar esse componente racial. Ele é uma coisa que existe nos Estados Unidos. A gente que é brasileiro tem um pouco de dificuldade de entender esse negócio.
mas aqui é uma coisa que existe. Bom, só que os protestos que, como sempre acontece, esse tipo de protesto sempre acontece aqui nos Estados Unidos. Não, alguém está dizendo aqui, ele foi preso por merecer, porque estava passando uma nota de dólar falsa. Eu falei isso aqui no início da live. Pelo que quer que seja, uma vez que os policiais dominam o preso, nenhum preso merece sofrer esculacho, nem aqui, nem no Brasil, tá? Nenhum preso merece ser esculachado. Ele está preso e está sob custódia do Estado, ele tem que ser tratado de forma humana. Isso não é papo de, pessoal, direitos humanos, não sei o quê. Isso é a lei, porque senão o Estado fica desmoralizado. Então o Estado tem que ser duro na forma da lei. Não pode ser duro fora da forma da lei. Esse discurso muito fácil de bota a cabecinha, vamos dar tiro, não sei o quê. Porra, não é essa vibe, galera. Não é assim que se constrói civilização. Eu tenho falado isso há muito tempo, isso não é uma coisa muito popular com os conservadores no Brasil, porque a revolta popular com a impunidade é legítima. O brasileiro porra, ele vê um monte de bandido solto, fica puto. Tem que ficar mesmo, desculpem o vocabulário presidencial aqui, mas o cara nem tem direito de ficar puto mesmo. Mas nem por isso a gente deve justificar esse tipo de coisa. Bom, os protestos começaram, só que aí os protestos começaram a sair do controle. E, basicamente, vocês têm que ver que Minneapolis e o estado do Minnesota, os dois são governados pelo Partido Democrata. Eles não agiram com a força que deveriam ter agido, e o Trump caiu matando em cima, mandou Guarda Nacional, falou que, e fez um tweet que se tiver looting vai ter shooting, ou seja, se tiver saque vai ter tiro. E falou: olha, vocês podem protestar, vocês estão certos, eu estou tão revoltado com vocês quanto vocês sobre esse assunto. Mas não pode ter, os protestos não podem ser sem controle. E se vocês olharem, está uma praça de guerra. Alguns existe a desconfiança de que o prefeito e o governador deixaram rolar, entendeu? Deixaram acontecer para capitalizar politicamente e capitalizar as tensões em cima disso. Agora, como é que resolve isso? Bom, como é que resolve isso? A questão é, você tem que tem que punir. Os três policiais, com pressão grande do Trump e do Departamento de Justiça americano, foram demitidos, e hoje o que estava com o pescoço lá, com o que supostamente cometeu o assassinato, já foi preso. Então, a justiça está acontecendo aqui nos Estados Unidos, a justiça tem o ritmo dela, é mais rápida do que no Brasil, mas ela não é com protesto violento, com saque, destruíram um Target, uma loja do Target, que é uma espécie de Walmart aqui, um supermercado que vende um monte de coisa. Então, nesse sentido, tem muita gente que se aproveita dos protestos para fazer baderna. E aí o Estado tem que agir forte para manter a propriedade privada, para manter o patrimônio público. Enfim, tem vídeo da ação policial, é só procurar no YouTube. Tá no YouTube, todos os canais de televisão fizeram questão de mostrar. Se você botar lá George Floyd Arrest, você vai encontrar. Tá? Então, tá, esse assunto é mais ou menos isso. O Estado tem que agir com força, tem questão racial, sim. E esse é o background histórico que eu acho que falta para as pessoas darem, para os correspondentes darem. Tá? Bom, vamos falar aqui. Eu vou falar sobre China daqui a pouco, mas eu tenho que falar com vocês sobre o assunto que foi que me motivou a fazer essa live, porque é o assunto mais importante dos últimos tempos, um assunto que impacta a gente diretamente no Brasil. Por que impacta a gente diretamente no Brasil? Bom, o assunto é a ordem executiva que o Trump fez ontem, proibindo a censura, não proibindo, mas dificultando a censura, com o objetivo de proibir a censura nas redes sociais. E esse é um assunto muito interessante. Eu passei bastante tempo pesquisando até os históricos sobre isso, para tentar entender profundamente o assunto, aprofundei um pouco o meu próprio conhecimento. E por que ele é tão importante para a gente no Brasil? Tá? Porque a internet ela é regulada nos Estados Unidos.
embora as leis na internet nos Estados Unidos não valham para o Brasil, as políticas que o Twitter adotar aqui nos Estados Unidos muito provavelmente serão adotadas no Brasil, porque não faria sentido uma plataforma ter uma política de free speech, de livre, é, de livre discurso aqui nos Estados Unidos, e aí no Brasil essa plataforma continuar fazendo o processo de censura que ela está fazendo. Então, eu queria que. Bom, vamos frame qual é a situação, né? Vamos tentar entender qual é a situação. Hoje todo mundo sabe que tem um monte de gente sendo censurada nas redes sociais. Vocês todos estão aqui sabem. São os posts conservadores que têm menos alcance, é, é, o, muito canal é desmonetizado, significa canal no YouTube que eles dizem que o conteúdo é impróprio e deixa de ganhar dinheiro. Vocês já viram quantas lives no Terça Livre a gente já fez que foram derrubadas? Vocês viram, eu vou falar mais aqui sobre o caso do presidente Bolsonaro, que é, teve post derrubado. E isso está acontecendo. E de onde isso acontece, né? E essa discussão, ela no Brasil ela é muito burra. Teve o caso da cloroquina. Essa discussão no Brasil é muito burra, porque ela é assim: os liberais falam assim, não, a empresa é uma empresa privada, então participa da plataforma quem quiser. E muita gente fala assim, não, não, mas ela é um serviço público, então não é assim, as regras de empresa privada não podem valer. Mas essa discussão aqui nos Estados Unidos é muito mais interessante que isso, e eu vou explicar por quê. Bom, primeiro vocês precisam entender uma coisa. Esse país aqui é o país do liability. O que significa essa palavra? Essa palavra vocês precisam ter no vocabulário de vocês. Liability. Liability é a responsabilidade sobre alguma coisa. Tá? É responsabilidade jurídica, responsabilidade judicial sobre alguma coisa. Por que isso é tão importante aqui? Porque esse país é o país do processo. É o país que todo mundo processa todo mundo. É o país onde o cara processa, tem um caso clássico, o cara processa o McDonald's porque o café dele estava quente demais, caiu na perna dele e ele se queimou. Tem até episódio de Seinfeld com isso. Mas a história é verdadeira. Então, esse país é o país do liability. Tá? Então, tudo que você faz aqui, uma empresa tem seguro para tudo. Tudo aqui é preocupação com liability. Tá? Então, você tem que entender o seguinte: lá atrás, tá? Lá atrás começou uma discussão. Como é que essa discussão começou? Começou num caso, em 1959, não tinha internet, não tinha nada, tá? Numa discussão chamada Smith versus Estado da Califórnia, tá? O Smith, ele tinha uma livraria. E aí ele foi processado porque ele tinha material obsceno dentro da livraria dele, tá? E aí ele rolou esse processo e houve uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, o caso foi até a Suprema Corte, e a Suprema Corte disse o seguinte, isso é muito importante que vocês entendam, estou em 1959, mas vocês precisam entender isso, que é daqui que se constrói toda a liberdade que você tem na internet vem daí, tá? A Suprema Corte entendeu o seguinte, olha, existe uma diferença entre o cara que simplesmente ele é provedor do acesso, provedor das informações, e o editor. E daí saiu a diferença entre o distribuidor, o distributor, aqui nos Estados Unidos, e o publisher, que seria o editor. Tá? E a Suprema Corte diz o seguinte: olha, se a gente proibir, se a gente obrigar o cara que tem o livro a editoriar e ler todos os livros dele para ver se tem conteúdo impróprio, isso é uma violação da liberdade de expressão. Porque quem é esse cara para tomar essa decisão por você? Tá? Então, a decisão ela tem que ser do consumidor. Então, daí vem a sua liberdade de expressão. Tá? Esse foi o primeiro caso. Daí, em 1991, nem tinha internet direito, era mais aquela coisa de BBS. Quem já tinha internet em 91, eu sei que já tinha, mas não era uma coisa muito popular. E você tinha as BBS e já dentro da internet os fóruns de discussão. E aí, num caso chamado Cubby versus CompuServe, eu estou olhando aqui as minhas anotações, tá? A Corte de Apelações de Nova York decidiu que a CompuServe, que era um provedor grande na época, depois acho que foi até comprado pela American Online, ela não era responsável pelas difamações que alguém fazia no fórum de discussão.
Tá? Naquela época não tinha Twitter, né? Mas era um parecido, que você tinha um fórum de discussão e as pessoas iam botando coisa lá, e alguém botou lá uma difamação que eu já não me lembro qual era, disse, fulano de tal sei lá, corno. Você não pode falar outra coisa aqui, que senão vão bloquear o Twitter. Mas houve uma difamação lá qualquer. E aí a Corte de Nova York entendeu que usou o entendimento lá atrás, em 1959, para dizer o seguinte: olha, a Suprema Corte já disse o seguinte: se você é provedor e você não edita o conteúdo, tá? O que acontece? Você não é responsável pelo que as pessoas publicam no seu fórum, tá? Bom, logo em seguida, no ano seguinte, isso foi em 1991, 4 anos depois, ah, houve um outro caso, Stratton versus Prodigy, tá? E aí foi um caso que era diferente. Por quê? Porque o provedor, que era o Prodigy, fazia moderação no fórum deles, tá? Então era um fórum, mesma coisa. Em 95, a internet já estava um pouquinho mais, já, acho que foi o ano que a internet comercial começou no Brasil, se eu não me engano, ou um ano depois, já estava começando a ficar popularizado. Existia um fórum de discussão e alguém postou de novo alguma coisa imprópria no fórum de discussão. Aí a Suprema Corte de Nova York decidiu um pouquinho diferente, tá? Ele, 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 ela decidiu que o seguinte: se você faz moderação no seu conteúdo, bom, então aí você é responsável, você é liable, você tem liability pelo que é publicado no seu site, no seu onde quer que seja, tá? Então é o seguinte: decisões, se você não faz moderação, você um um distribuidor, tá? Uma plataforma, você pode chamar como se você quiser. Se você faz moderação, você é um publisher, um editor. E é muito fácil você entender por quê. O New York Times, o Washington Post, o Globo, o Antagonista, o Terça Livre, o que quer que seja, eles são responsáveis pelo que eles publicam. Então, se o Terça Livre me chama lá para a bancada do Terça Livre, eu vou lá e começo a falar, sei lá, começo a dizer que, sei lá, que o Michel Temer é ladrão, tá? Vamos dizer que eu começo a dizer isso. Se o Michel Temer não é ladrão, o Terça Livre é responsável porque ele editorializou o conteúdo e ele é responsável por eu estar lá, tá? Então, repara, essa não é uma discussão sobre se você pode falar tudo na internet ou não. Essa é uma discussão sobre classificação. Se você é editor como um jornal, então você é responsável pelas difamações que acontecem no seu veículo, tá? Se alguém botar foto de mulher nua e criança tiver acesso, você é responsável por esse veículo. Se você é um fórum, a comparação que depois o Trump faz no processo é como se fosse uma praça pública. As pessoas falam o que elas querem e ninguém é responsável pelo que as pessoas estão falando. Bom, o que estava acontecendo? Em 1996, a internet já estava ficando muito popular. E aí, um dos problemas com a internet, para que serve a internet? Qual é a coisa que as pessoas mais usam a internet? Para ter acesso à informação? Claro que não. Para ver pornografia. Boa parte do conteúdo da internet é pornografia. O site mais assistido da internet é o Pornhub, sei lá, um deles. E aí o que acontece? Estava todo mundo preocupado aqui nos Estados Unidos, inclusive de como que você ia garantir que menores de idade não tivessem acesso ao conteúdo pornográfico. Lembra, esse é um país um pouco mais... O Brasil está ficando mais moralista aqui, mas aqui é um país meio puritano, com a sexualidade e tal. E isso era uma preocupação muito grande. E aí o Congresso fez o Telecommunications Act, que é o marco regulador das telecomunicações aqui nos Estados Unidos, e eles fizeram um negócio chamado CDA, tá? Communications Decency Act, a lei da decência nas comunicações, tá? E basicamente eles diziam o seguinte: quem enviasse material obsceno, lembra do caso de 1959, sei lá, que eu citei da livraria que também era sobre material obsceno. Então dizia assim: quem enviar ou minto, quem sabidamente permitir que se envie material obsceno a um menor de idade é responsável. Isso aí gerou um problemaço. Qual foi o problemaço que isso gerou? Se você
começasse a falar assim, tá bom, então agora eu não posso, estou proibido por lei, de deixar que alguém veja material obsceno. Bom, se eu comecei a proibir que alguém veja material obsceno, eu comecei a editorializar meu conteúdo. Então aí eu passei a ser liable, passei a ser responsável por todo o resto, porque eu saí da categoria de quem deixa todo mundo falar, da praça, para a categoria do cara que edita, porque passou a ter algum tipo de editorialização. E os provedores da internet ficaram malucos, falaram, pô, eu vou ser processado à torta e à direita aqui nos Estados Unidos. Um cara vai mandar uma mensagem pro WhatsApp por outro, na época não tinha WhatsApp, lá, Mirk, MSN, em 96 eu nem sei o que tinha, e-mail, qualquer coisa do tipo. Alguém vai postar uma página na internet de um provedor e se esse conteúdo for impróprio, como toda a internet é imprópria, num certo sentido, eu vou ser processado e vou acabar falindo. Bom, por causa disso, para garantir esse negócio, criaram o que se chama, isso é importante, que vocês gravem a tal da seção 230, tá? Ela dizia o seguinte, eu vou ler para vocês em português, tá? Define que um provedor de serviço de informações, eu traduzi aqui antes da live, define que um provedor de serviço de informações não deve ser tratado como editor, publisher, para coisas ditas por terceiros. Fornece imunidade à responsabilidade para provedores de serviços de informações que removam ou restringam o conteúdo de serviços que considerem, abre aspas, obsceno, lascivo, imundo, excessivamente violento, assediante, e aí aqui é que mora o perigo. Isso é que é o problema de legislador que deixa a lei aberta. Ou de outra forma passível de objeção. Independente de citar o material, é protegido constitucionalmente. Desde que os provedores ajam, e esse termo também é importante, ajam de boa fé nessa ação. Que ação? A, a censura ao conteúdo. De novo, obsceno, lascivo, imundo, excessivamente violento, assediante, ou de outra forma, passível de objeção. Tá? Então, repara, a lei ela não foi feita para permitir que os provedores, que na época eram provedores, não tinha rede social, provedores bloqueassem as informações das pessoas. Ela só foi feita para que, caso, como eles eram obrigados a bloquear determinados tipos de conteúdo, e o cunho aqui é claramente sexual e esse tipo de coisa, eles não fossem responsabilizados. Então a lei não é para permitir que tenha censura. A lei é para garantir de que, caso eles façam as censuras que a lei criou, que a nova lei criou, eles não sofram as consequências disso. E aí, essa é a discussão que eu sempre faço, que é a discussão que é o grande problema no Brasil, que é o grande problema do sistema judicial no Brasil. Aqui nos Estados Unidos você tem uma distinção muito clara. Você tem duas correntes jurídicas principais. A corrente originalista, que diz que você deve interpretar a lei pela intenção original do legislador, ou seja, que os legisladores da época decidiram, qual era a intenção deles com aquela lei, qual era o princípio e a intenção deles naquela lei originalmente. Bom, vamos interpretar a lei diante desse princípio. E você tem a linha do Living Law, que é a linha do Barroso, é a linha do Alexandre Moraes, é a linha do Sérgio Moro, é a linha de todo mundo, que diz o seguinte: a lei é um instrumento vivo, tá? E ela deve ser interpretada conforme os anseios da sociedade naquele momento. E porque as leis ficam arcaicas. Então, a sociedade vai mudando e você tem que usar isso como um instrumento de justiça social. Justiça e igualdade, no conceito do John Rawls, são interconectados, tá? Por isso que todo conservador americano nomeia um originalista. Porque o originalista faz com que o juiz seja escravo do legislador. Entende?
E por que isso é importante? Porque o Poder Judiciário ele não tem outros checks and balances, ele não tem pesos e contrapesos. O único peso e contrapeso que ele tem é a escravidão da lei. Mas se ele pode interpretar a lei de acordo com os anseios, novos anseios da sociedade, toda hora o Barroso fala isso, toda hora o Celso de Mello fala isso, toda hora. Esses caras falam isso todo dia no Brasil. Todos, todos são living law. Todos. Então, quando o Bolsonaro nomear o cara para a Suprema Corte, ele não tem que ser terrivelmente evangélico, ele não tem que ser lavajatista, ele não tem que ser anticorrupção, ele tem que ser originalista. É só isso. Bom, só que juízes aqui nos Estados Unidos, muitos também não são originalistas. E daí? Bom, o que começou a acontecer? Tá? Bom, é importante aqui, isso é uma comprovação do que eu estou falando, é que nem os direitos autorais, tá? Nem os direitos autorais, eles eram respeitados no início da internet, tá? Nem os direitos autorais eram respeitados no início da internet. Aí não sei se vocês lembram, eu já acompanhava, já usava muito, mas teve um negócio do Napster, todo mundo começou a baixar filme, e pirataria começou a virar um negócio muito sério. Mas os provedores diziam, olha, eu estou protegido, eu não vou censurar conteúdo. Conteúdo é problema dos usuários. Eu estou aqui, eu estou provendo a internet. O que as pessoas fazem na internet é problema delas. Então, aí passaram em 98 a Digital Millennium Copyright Act, que foi a lei sobre copyrights que obrigou os provedores a ficarem responsáveis. E só agora, recentemente, tá, que teve o Fosta Sesta, que criou certas barreiras para impedir o tráfico sexual. Eu não quero me aprofundar nesse assunto, mas é só para comprovar o seguinte: nem essas coisas, nem copyright, direitos autorais e é, é, tráfico sexual estavam. Alguém está falando aqui do Marcelo Bretas, eu não quero ficar comentando muito, mas é totalmente anti-originalista, tá? O cara menos originalista do mundo. Mesma linha de Sérgio Moro. Então, estou falando aqui de Copyright Act, então todas essas coisas passaram a ser protegidas depois, tá? Na internet, só depois. E aí, só que o que começou a acontecer? Quando é que a mágica começou a mudar, tá? A mágica começou a mudar quando aconteceu um negócio de louco. O Donald Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos. E ganhou as eleições nos Estados Unidos como? Ganhou as eleições nos Estados Unidos sem apoio da mídia, contra tudo e contra todos, usando basicamente o quê? Desculpa, eu tô vendo os comentários de vocês, mas não sei um juiz originalista no Brasil. Eu sei quais que não são originalistas no Brasil, tá? A primeira juíza que eu vi falando sobre originalismo e contrativismo judicial, que eu imagino que não vai ser ministra da Suprema Corte, mas foi a Ludmila Grilo, que fiquei assim, boquiaberto. O originalismo nem chegou no Brasil, isso nem é uma discussão que nem existe. Outro dia eu estava falando sobre dilema madisoniano e nem sabia nem o que é. As discussões são paupérrimas. É por isso que o pessoal acha o Barroso o grande constitucionalista, que era um único. Né? Talvez o Ives Granda, eu acho que o Ives Granda me parece originalista. A interpretação dele lá do artigo 142, segundo ele, a justificativa dele é uma justificativa originalista. Então, mas eu não sei, eu confesso para vocês que eu acompanho muito mais a discussão do judiciário americano do que a brasileira, porque aqui tem lei. Então aqui você pelo menos tem uma discussão para acompanhar. No Brasil não é. O arcabouço de leis é tão gigantesco, a Constituição tem tanta coisa, qualquer coisa é matéria constitucional. Tá? Então, vamos falar aqui, vou voltar aqui para a vaca fria. Quando o Donald Trump foi eleito, tá? Ninguém entendeu o que aconteceu. Os democratas não entenderam. Eles realmente começaram a falar: não, isso aí foi culpa de fake news, foi culpa da influência da Rússia nas redes sociais, influência. Olha, eles não entenderam. Como é que um cara supostamente bronco, que, pô, misógino, sexista, segundo eles, racista, burro, com problemas mentais, tudo que eles acham do Trump, tá? Como é que esse cara
que a gente não conhece ninguém que vota no cara. Como é que esse cara se elegeu? Ah, já sei. Foram as porcarias das redes sociais. Eles começaram a usar fake news, a Rússia usou um monte de fake news, usou as redes sociais, e esses burros do, dos Estados Unidos agrário, eles não sabem votar. E aí eles leem fake news, eles são tão retardados, tadinhos, que eles acabaram acreditando e votando no Donald Trump, tá? Então, assim, isso que os caras pensam. É isso que os caras pensam de verdade. É igual o caso do Bolsonaro. Então, por que o Bolsonaro foi eleito? Por que o Bolsonaro tem plataforma na internet? Esses caras acham que o Bolsonaro foi eleito, porque o Bolsonaro não perde um patamar de 35% de aprovação de jeito nenhum, por que o Bolsonaro bota a gente nas ruas? É porque vocês, eu, a gente é tudo burro. E a gente lê as notícias na internet e a gente não sabe distinguir a verdade da mentira. Então, como a gente é burro, eles não podem mais deixar isso acontecer, gente. Eles têm a missão porque eles são iluminados, tá? Então, quem que no Brasil é a mesma coisa, esse negócio das fake news. Ah, é fake news, é robô do Bolsonaro no WhatsApp, é a tia do WhatsApp que é burra. Eles não conseguem. Democracia é quando eles ganham. Quando a gente ganha, é outra coisa. É robô, é Rússia, é rede social que não está regulada direito. Então, aí, a pressão foi muito grande, muito grande, muito grande, muito grande, pelos para que as redes sociais começassem a regular conteúdo. O primeiro que começou a regular mais o conteúdo foi o Facebook. Depois o Google começou muito forte. E isso já não é mais dúvida. Eles no final, eles ainda mentiam e enganavam, diziam que não. Mas é praticamente impossível você achar alguma coisa conservadora com o algoritmo do Google. Eles enterram. E os funcionários do Google já disseram isso mesmo. Então eles começaram aos poucos, irem aumentando as censuras. Os vídeos, qualquer coisa que tinha um componente minimamente conservador, começou a ser retirado. Estou tentando acompanhar o que vocês estão dizendo aqui, mas é muita coisa. Vamos lá. O conteúdo conservador começou a ser muito retirado. Eu acho que eu tomei uns 10 ou 15 bans do Facebook, até uma hora que eu mandei aquele troço para o espaço. Porque não aguenta, não dava, não tinha condições. Eu tomava bloqueio, primeiro bloqueio de um dia, depois comecei a tomar um monte de bloqueio. E vocês veem, eu não falo nada demais, eu não sou. Eu me considero até um cara dentro da direita razoavelmente moderado. Pelo menos eu procuro ser ponderado, não moderado, mas ponderado, procuro pensar nas coisas que eu estou falando. E começou a haver um monte de bloqueios. Aqui, vou dar alguns exemplos, tá? Aqui nos Estados Unidos teve um rapper que falou "Hey dude" para um transsexual, e tudo é cara aqui nos Estados Unidos. E o cara teve a conta bloqueada. No caso do Bolsonaro, eu vou ler aqui o Twitter, quando apagou o tweet dele, disse o seguinte: nós expandimos as nossas regras para abranger conteúdos que forem eventualmente contra informações de saúde públicas orientadas por fontes oficiais. Pô, o cara é presidente da República. E possam, como que é mais oficial do que o presidente da República? E possam colocar as pessoas em maior risco de transmitir o Covid-19. Peraí, de acordo com quem? Maior risco de acordo com quem? De acordo com a OMS, que primeiro falou para a gente usar máscara, depois falou para a gente. Não, primeiro disse para não, a gente não usar máscara, que máscara não adiantava para nada. Agora depois tu botou todo mundo de máscara, e agora já falou que máscara não funciona de novo. Então qual é a diretriz? Esses caras, a OMS, aquela que disse lá atrás que o vírus não era transmissível de homem para homem, né? Não era transmissível entre pessoas. Quem disse que esses caras estão certos? Independente se você acha que eles estão fazendo isso por ordem globalista ou não, podem estar enganados também, mas você só sabe que uma pessoa está enganada se você tem um debate. Ora, então, eles começaram a fazer o quê? Editaram o conteúdo, editorializaram o conteúdo. Ora, peraí. Tem um cara chamado Randy Barnett, procurem esse cara é um jurista da Georgetown.
Ele falou o seguinte: peraí, o Twitter e o YouTube, o Facebook, o Google, eles são editores. Tanto são editores que eles competem com jornais pelo quê? De onde é que vem o dinheiro desses caras? Anúncio. E se agora eles estão editando conteúdo, ora, eu vou ler para você, alguns dias atrás, o Patrick, Jack Patrick Dorsey, que é o editor do Twitter, e foi isso que gerou essa confusão toda, ele falou o seguinte: fact check, né, checando os fatos. Se alguém é responsável pelas ações da companhia, se alguém sou eu. Por favor, deixe meus empregados fora disso. Nós vamos continuar a apontar informações incorretas ou disputadas ou discutíveis a respeito das eleições mundialmente, tá? E nós vamos admitir os nossos próprios erros quando nós os cometemos. Peraí. Então, seja bem-vindo ao negócio de edição de conteúdo. E aí a história começou a ficar mais séria quando o Trump botou. O Twitter falou que ia começar uma política de toda vez que alguém botasse uma informação que fosse duvidosa, eles iam botar informação, um link para a informação correta, na opinião deles, editorializada por eles, embaixo. E fizeram isso quando o Trump fez uma informação mais do que correta de que as votações por correio aqui, que aqui nos Estados Unidos você pode votar por correio, eram mais suscetíveis à fraude. Aí, meu amigo, quando você tem me desculpem o palavreado presidencial, quando você tem o culhão, a coragem, a audácia de você querer editorializar o conteúdo do presidente eleito pelos Estados Unidos da América, o líder do mundo livre, é muita arrogância. Quando você começa a ter culhão para fazer isso, meu amigo, você assumiu que você está no negócio editorial. Porque você está. Lembra da discussão lá atrás? Discussão da Corte de Nova York. Quem, mesma corte, né? Na verdade, foi uma corte acima, foi a corte Suprema Corte Suprema Corte dos Estados, aqui tem Suprema Corte. É uma discussão longa. Mas quando um provedor não moderava os comentários, ele não era responsável. No momento que ele assumiu a responsabilidade de moderar os comentários, se tornaram editores. E se tornaram editores, não tem a proteção daquela lei, da seção 230 do CDA, tá? E por que isso é importantíssimo? O Trump usou esse troço. Bom, e depois disso eles fizeram de novo, tá? Não me lembro agora, foi esses dias, agora tá me fugindo a cabeça. Mas o Trump postou um negócio e os caras foram em cima dizendo que foi esse comentário mesmo que eu fiz aqui, que o Trump falou que ia mandar a Guarda Nacional e tal, e aí eles colocam embaixo, eles colocam esse comentário viola as nossas políticas porque incentiva a violência. O que? Nada de incentiva a violência, mas o editor tá achando que tem. Eu já falei aqui do conteúdo do Bolsonaro que foi removido. E aí eles dizem o seguinte: mas nós vamos manter aqui no tweet esse cara que está incitando a violência, porque pode ser do interesse de alguns a informação. Bom, aí o Trump, alguém está falando que ele deveria ter sido mais enérgico. O Trump fez um tweet falando: ó, eu vou fazer uma ordem executiva e acabou essa porra, acabou esse negócio desses caras fazerem o que eles quiserem. E aí ele fez eu ainda comentei no tweet dele, falei, ó, presidente, all talk, no action, né? Você tá falando desse troço há uma cacetada de tempo, pô, os republicanos já mandaram 3 projetos dentro do Congresso, esse troço não foi para frente, até agora você não fez porra nenhuma. Eu falei de forma um pouco mais educada, mas 2 dias depois, ele fez essa ordem executiva. E vocês precisam entender o que é essa ordem executiva e por que ela é um espetáculo. Por que eu tô tão feliz com ela? Por que eu tô tão. Eu já falei sobre o saqueador, já falei sobre o caso de Minneapolis. Desculpa quem chegou mais tarde, mas a live vai estar disponível. Mas por que eu tô tão animado? Vamos lá. O que diz a ordem executiva do Trump?
Primeiro lugar, ela reduz o escopo da definição legal da seção 230. Ou seja, ela pega aqueles juízes ativistas que tinham interpretado como quiseram, usou até para informação até para informação de bolsa de valores. Ele pegou e falou assim: negativo. Não é essa farda, mãe Joana. Existe um escopo claro para o que era isso. E não é o que vocês estão falando que é. E aí ele reduz o escopo. Quando ele reduz o escopo, tá? Agora, neste momento, Twitter, Facebook, YouTube, Google, TikTok, se quiser atuar em território americano, TikTok é chinês, né? Quem não sabe, né? Instagram, todos esses caras, eles vão ter que fazer uma escolha. A escolha é: ou a gente continua fazendo censura e editorializando os conteúdos para o que a gente acha que é certo, ou a gente, e se a gente fizer isso, a gente perde a proteção de liability. Então, eu passo, como Twitter, passo a ser responsável por um post que alguém faça que tenha conteúdo ofensivo. Entenderam? Entenderam a enxurrada de processos que esses caras podem tomar? Porque qualquer um que seja ofendido processa não mais o fulano. Eu não processo, o STF não processa mais o Alan, digamos assim, tá? Ele processa o Twitter. E por que isso é maravilhoso? Porque o Twitter tem bolsos fundos. Existe alguma coisa, existe um negócio aqui nos Estados Unidos chamado punitive damages, que são no Brasil isso não existe isso, tá? Mas é quando você recebe uma indenização, tá? Por danos morais no Brasil ou danos financeiros. Aqui, além disso, você tem punitive damage. São feitos para você punir a empresa que causou aquele negócio para que ela não cause de novo. E os Estados Unidos são o rei do punitive damage. Aqui é o lugar que você escorrega num lugar que você não tinha uma plaquinha dizendo que o chão estava molhado. Você processa o cara para que ele aprenda a botar a porra da plaquinha para dizer que o chão está molhado. Na prática, as empresas, se continuarem nesse processo, perdem o seu escudo, que era a seção 230, de liability caso continuem editando conteúdo. Elas podem continuar, óbvio, pornografia, discursos que violem a lei nos Estados Unidos, alguma coisa que. Tudo que você não puder dizer na rua, porque é crime, esses continuam sendo protegidos. Agora, se você virar para uma pessoa e dizer: olha, eu não acredito que existem três sexos, eu acho que só tem dois, eu sou contra união de pessoas do mesmo sexo, ou minha religião não permite, você não é. O Islã é uma religião do ódio. Tudo isso que você disser que nas plataformas você é proibido, isso é editorialização de conteúdo. E aí, meu amigo, o FCC, que é o órgão regulador de comunicações, vai verificar quem viola a liberdade de expressão e corta os recursos. Bom, isso é um outro caso. Vamos lá. Bom, ok. Ele ordenou que o FCC, que é esse órgão que eu falei de regulação das comunicações, regule quem começar a descrever nos termos de serviço. Então, é o seguinte: por que funciona assim? Por que o Facebook, o YouTube podem te remover o que você publica e não sofrem as consequências disso? Porque eles dizem, nos termos de serviços que você concorda quando você entra quando você assina a plataforma, tem um contratinho legal, onde você diz aquele que todo mundo clica I agree, I read, I agree, eu concordo e segue adiante. Lá diz o seguinte, que a empresa é deles e eles podem remover o seu conteúdo pelo que vocês quiserem. Bom, aí é o seguinte: se você pode remover o conteúdo, se eles podem remover o seu conteúdo por qualquer motivo, aí está assumido que eles são editores. E se está assumido que eles são editores, aí o FCC, o órgão regulador, vai passar a tratar eles como órgão, como veículo que não permite a liberdade de expressão. E eles, além deles perderem o discurso de liability, eles vão ser regulados como órgão. Outra coisa,
O governo americano, assim como o governo brasileiro, teve toda essa polêmica agora por causa disso, o governo americano também gasta dinheiro em mídias sociais. Ele bota dinheiro no Twitter para fazer as propagandas deles, não é que nem o Brasil, não, mas as campanhas publicitárias do governo, do exército, para você se alistar, ou qualquer coisa do tipo. O governo americano gasta uma bala com esse troço. Então, eles não, a partir de agora, quem for classificado pelo FCC como violador das políticas de liberdade de expressão, e quem que vai ser o violador? Bom, pelo próprio termo de serviço você diz que é violador, porque você diz que você pode remover o cara por qualquer coisa, e não só pelas previsões previstas lá na seção 230. Então, esses caras vão deixar de receber verba federal. Então, ele criou insegurança jurídica para os caras, porque tirou o escudo da responsabilização que eles tinham, cortou o dinheiro, aumentou, passou a regular mais. Vamos lá, tem mais coisa. Ele também, esse aqui, ele é maravilhoso, e eu vou explicar por quê. Instruiu o procurador-geral a formular um conjunto de leis para serem implementadas, não só no governo federal, e aqui é que é a parte-chave, mas para servir de modelo a ser implementado em vários estados, e onde já existem métodos, onde já existirem leis nesse sentido nos estados, para ver quais são os métodos para que as leis sejam cumpridas. Então, basicamente é o seguinte: ele falou o seguinte, o procurador-geral faz uma lei, cria um modelo de lei para que para a gente passar no Congresso e para que os estados passem nas suas assembleias legislativas e senados, para que eles também possam proteger nos estados, vou falar sobre China, para que eles possam proteger nos estados as liberdades de expressão. Por que isso é um caos? Tá? Isso é um caos. Porque os republicanos não têm maioria no Congresso hoje. Eles têm maioria no Senado, mas não têm na Casa. Então eles têm muita dificuldade, e dentro do Partido Republicano você tem divergência. Então você tem muita dificuldade de passar uma lei lá. Mas tem vários estados, vários, a Flórida, aqui onde eu resido, é um deles, onde os republicanos têm maioria absoluta. Aqui na Flórida, o governador é republicano, a Assembleia é republicana, o procurador-geral, que aqui também é eleito, é republicano, e o Senado do Estado também é republicano. Significa o seguinte: se eles quiserem aqui na Flórida, o Estado da Flórida passa uma lei dizendo o seguinte: Facebook, você não pode atuar mais no território da Flórida se você violar a liberdade de expressão das pessoas. Então, se você está editorializando conteúdo e violando a liberdade de expressão, você está roubado. Aqui você não pode atuar. E aí, a Flórida por si só, a Flórida já é metade do PIB do Brasil, né? Mas se 4 ou 5 estados adotam esse troço, um emaranhado de. Imagina o Twitter ou o YouTube ter vídeo que não tem uma política de vídeos que pode ser exibido na Flórida, mas não pode ser exibido na Califórnia. E é por isso que eu estou dizendo que isso muda toda a estratégia para o Brasil. Porque eles não vão ter uma política de dizer, ó, nos Estados Unidos todo mundo pode exibir o que quiser, mas no Brasil não. Isso não vai dar tempo de falar de Obama Gate. Isso é que é a grande mudança. Isso cria um caos. Repara, o Trump instalou o caos e ele foi além. Vamos lá. Ele criou um grupo de trabalho que também vai passar a coletar e divulgar as seguintes informações. E aí, como esse grupo de trabalho é público, terá fé pública e as informações que vão ser ditas. Vai ter o maior escrutínio dos usuários, com base nos outros usuários que eles escolherem seguir ou em suas interações com outros usuários. Verificar se tem algoritmos para suprimir conteúdo, algoritmo para ver se é automático, conteúdo ou usuários com base em indicações de alinhamento de ponto de vista político. Então, por exemplo, os meus tweets têm muito menos político do que, sei lá, muito menos views do que de um cara de esquerda. Isso vai ser detectado agora pelo governo americano, que vai passar a divulgar essas informações. E, portanto, terão fé pública. E, portanto, eu posso usar um processo judicial. E, portanto, um juiz não vai contestar. E, portanto, se eu uso para contestar a violação dos meus direitos garantidos pela Constituição americana, e como eles já não estão mais protegidos lá atrás pela seção 230, é roubada para os caras. Verificar se eles têm políticas de... e aqui vocês vão gostar. Políticas diferenciais que permitam comportamento inadmissíveis quando cometidos por contas associadas ao Partido Comunista Chinês
e a outras associações do governo antidemocráticos. Por quê? Porque assim, tem um double standard. Tudo que o governo chinês, que o Partido Comunista Chinês, porque não é o governo, né, não é um governo legítimo, esse troço é uma ditadura, tudo que o Partido Comunista Chinês faz, eles podem fazer todas as violações, eles estão liberados. A mesma coisa, tem uma brincadeira, até um teste que rolou na internet com isso, o mesmo post sendo feito com Israel e Palestina, tudo que era pró-Israel era banido, tudo que era pró-Palestina era deixado aberto. Agora o governo vai fiscalizar isso. Verificar se tem dependência de entidade de terceiros. Opa! Incluído contratados, organizações de mídia e indivíduos com indícios de viés para revisar o conteúdo. Prestaram atenção? Dependência de entidade de terceiros. Quem gosta aí da Jorge Soros, quem gosta de Open Society, quem gosta de descobrir se os caras estão dependendo de é, entidade de terceiros, é um prato cheio. E verificar se tem atos que limitam a capacidade de usuários com pontos de vista específicos de ganharem dinheiro na plataforma em comparação com outros usuários situados de maneira semelhante, ou seja, a questão da desmonetização, tá? Em suma, o que o Trump fez? Ele vai expor os caras com dados públicos, ele tirou a blindagem dos caras de liability e ele vai incentivar que os estados passem a regular. Significa, o que significa na prática, meus amigos? Isso está valendo, começou a valer, os trabalhos vão continuar, mas significa na prática que as plataformas vão ter que fazer uma escolha. E escolha em ano de eleição. Óbvio que a mídia está revoltada com isso, porque eles sabem se eles perderem o monopólio, se uma notícia do Terça Livre começar a valer tanto como a notícia do Globo, pô, como é que pode? O Alan tem lá, é ele mais três pessoas. O cara botou 120 mil pessoas numa live outro dia. Esse cara, como é que a Globo com bilhões, redação, cacete, jornalismo, não consegue contar as notícias que o Alan conta? É óbvio que esses caras, se eles deixarem a gente falar, o que acabou com eles foi que a gente conseguiu, com isso aqui, romper a espiral do silêncio. E eles estão tentando criar de novo a espiral do silêncio. Alguém entra aí no Google e procura a teoria do espiral do silêncio. Não quero entrar aqui. Mas se a gente conseguir manter o rompimento da espiral do silêncio, aí, meu amigo, eles não voltam para o poder nunca mais. E eles acham que o problema é que a gente é burro. Eles acham de verdade. Alguém tem alguma pergunta específica sobre esse negócio? Entenderam por que isso é a maior mudança na forma que a gente se comunica? É a maior garantia, maior passo em direção da garantia da nossa liberdade de expressão. Maior passo. Isso é maravilhoso. Bom, vou falar de China. Tá? Eu faço essas lives aqui, e tem uma diferença entre essas lives aqui, por exemplo, quando eu faço uma participação no Terça Livre, eu faço essas lives aqui para quem gosta de conteúdo mais aprofundado, tá? Isso não essa não é uma live mais jornalista, boletim da manhã, boletim da noite, que eu tenho que ser um pouco menos explicado. Essa é para vocês entenderem o assunto. Não tem nenhum lugar no Brasil que faça isso, não tem um. Eu quero saber qual foi o correspondente. A matéria do antagonista, tadinhos, coitados, que eles não entenderam o assunto, tá? O Cláudio Dantas, não quiser me liga, manda uma mensagem, pergunta, eu explico o que está acontecendo. Se quiserem dar notícia de forma verdadeira, tá? Como é que a decisão afeta o Twitter Brasil? Eu já falei aqui. A decisão afeta da seguinte forma: você não vai ter um Twitter nos Estados Unidos que tenha liberdade total de expressão e no Brasil com proibição de publicação. Entendeu? Não vai, não faz nem sentido financeiro para a plataforma. É caro você criar algoritmo de censura, tá? Óbvio,
todo mundo segue o caminho moral dos Estados Unidos. Tá? Se o Bolsonaro pode fazer alguma coisa semelhante, e parece que o Felipe Martins falou que sim, eu confesso para vocês que eu sou mais cético, porque no Brasil você tem, isso é um assunto longo, mas no Brasil você tem uma coisa, aqui você tem o poder de judicial review, revisão judicial das cortes, mas ele é usado com muita parcimônia. No Brasil não tem não tem uma lei, não tem uma reforma que não tenha, que o Ministério Público não meta o bedelho, que o Supremo não arrume uma liminar e suspenda, entendeu? Então, não adianta, e não é só Supremo, não. Eu falo em Supremo, mas não é só Supremo, não. Eu falo sempre isso. A gente tem que parar com esse negócio de achar que o Supremo é um problema. O problema foi que é o ativismo judicial em todas as coisas, é a mentalidade de ativismo judicial. Os ativismos judiciais nas cortes de primeira instância é muito maior. É muito maior. Pô, vocês já viram, juiz de primeira instância derruba o WhatsApp no país inteiro. É que se a gente permite o ativismo judicial nas cortes de baixo, que óbvio atinge sempre as pessoas menores e tem menos repercussão, pô, quando chega no nível se os semideuses podem, quando chega no nível dos deuses, esses caras podem tudo, pô. Esses caras podem tudo. Ou o judiciário é escravo da lei, ou não tem check and balance. Ou o judiciário é escravo da lei, ou não existe limite. Pode prender. E olha, nenhum político pode entrar na tua casa e botar arma na cabeça da tua mulher grávida. Nenhum político pode bloquear os teus bens. Nenhum político pode derrubar tuas contas e calar tua boca. Nenhum político pode tomar tua liberdade. Nenhum. Não tem um Lula. Pô, foi popular, 80% de popularidade, não sei o quê. Não pode nada. Não podia nada contra você. Não podia nada. 4 anos depois ele estava lá com o Pires na mão pedindo teu voto. E aí? E contra esses caras, o que você pode? Contra um juiz estadual de primeira instância que manda te prender. E vocês estão preocupados com o Supremo? O Supremo é o final. É o final. Pô, se você. Não, e todo mundo bateu palma quando a Lava Jato passou por cima de todas as garantias individuais no Brasil. Todo mundo bateu palma. Todo mundo. Todo mundo que tá aqui bateu palma. Tirou 5 que não bateu. Todos. Tá? Então, a gente tem que ter a maturidade. A gente tem que ter maturidade em relação a esses assuntos. Não dá pra. Eles bateram palma pra cacete pra esse Sérgio Moro. Eu era sozinho, o único cara, o único cara da direita que falava com o Sérgio Moro. Por quê? Porque minha corrente, meu aprendizado político não é do Brasil, meu aprendizado político é daqui. Eu olhava e falava, pô, mas peraí, como é que um living law pode ser um herói? Esse cara não pode, esse cara é o oposto de tudo que a gente acredita. Entendeu? É o oposto, os caras pensam o contrário de um conservador. Vamos falar de China. Vamos falar de China. Vamos falar de Trump versus China. Já disse para vocês qual é a minha opinião. Eu acho que desde o. Vamos lá, deixa eu voltar um pouco para trás. Até a era Obama, os Estados Unidos ainda estavam presos na geopolítica dos anos 90. O que era essa geopolítica dos anos 90? Era uma geopolítica da Rússia ainda já em decadência, né? Porque a União Soviética caiu, mas a geopolítica ela era sempre com um contraponto à Rússia. Sempre com um contraponto à Rússia. E por isso o Oriente Médio, claro, também por isso, o Oriente Médio era uma região muitíssimo estratégica, né? Porque ela era, além de tudo, o acesso à energia e acesso importante, militar, de contraste entre as potências. Tá? Então, até, se vocês repararem, até a década de 90 e nos anos 2000, o Oriente Médio era o foco da política americana. Foco. Olha a questão do Iraque, olha a questão do Afeganistão. Quando o Trump assumiu, ele já assumiu com uma nova diretriz. A diretriz de que, bom, agora o inimigo é outro, Tropa de Elite 2. Agora
Quem faz o contraponto como potência aos Estados Unidos é a China. É a China. A China ainda é, nos rankings todos de mundiais militares, a China ainda é a terceira. Se vocês procurar, cada ranking tem uma metodologia, eu não quero nem entrar sobre isso. Vejam os vídeos do Hoje no Mundo Militar, que eu de vez em quando escrevo lá sobre isso. Mas a China ainda é o número 3 em termos nos rankings de potência militar. Mas ela é um rising power, né? Ela é uma potência que está subindo. Então, desde o início, Donald Trump assumiu com um objetivo muito simples. Ele quer rivalizar com a China. Isso não se trata de economia, não se trata. Economia, isso é importante você saber. Toda a política americana ela é baseada num negócio chamado doutrina Diamond. Doutrina Diamond. Diamond é um acrônimo para um trocadilho para uma moeda, né? Mas a Diamond significa diplomacia, informação, militar e economia. Toda vez que os Estados Unidos agem para defender os seus interesses fora do seu país, eles agem usando essas 4 vertentes. Às vezes em maior grau, às vezes em menor grau. Tá? O militar nem sempre é uma ação militar efetiva. Às vezes você faz uma demonstração de força, às vezes existe o conceito da deterrência, que você mostra a força para que você intimide o seu adversário, mas isso se enquadra dentro da estratégia militar. O Trump está usando os 4 itens da DIME para agir na China. A diplomacia, e é muito clara e óbvio o antagonismo à China que o Trump tem feito, e nesse sentido está aí a saída a porrada na China na OMS, a porrada na China nos instrumentos internacionais, nos instrumentos de governança internacional, nos órgãos internacionais de governança, as porradas na China têm sido muito grandes. A parte militar, como é que ele está fazendo a parte militar? Com uma corrida armamentista muito forte para evitar que os Estados Unidos diminuam a sua vantagem militar em relação à China. Então, desde no governo Obama, os Estados Unidos começaram a sofrer grandes cortes militares e tal, e, 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 e o Trump reverteu isso, começou a botar de novo muito dinheiro, mais de 700 bilhões por ano nas Forças Armadas. Economic, e esse é o que é o bom, information, não preciso nem falar, né? Toda espionagem, contra-espionagem, e aí vale o uso do Twitter, vale você, com toda a coletiva de imprensa que ele vai lá e fala da China, e joga a China no ventilador, e expõe a China, e chama a China pelo nome, chama o vírus de vírus chinês, etc, etc. Tudo isso é parte do braço da informação. E o economic, que é a economia, que é o Trump indo lá e criando tariffs e barreiras para estudantes, agora como ele criou, e, enfim, todas as medidas que o Trump tem criado. Os liberais não entendem que essas tarifas elas não são criadas para melhorar a prosperidade da economia mundial. Não é isso. Essas medidas fazem parte de uma estratégia do país de reduzir a competitividade da China e frear o crescimento da China como um todo para que ela se torne uma potência cohegemônica, tá? Então, isso é muito importante. O mais importante de falar sobre China, mais importante do que as medidas que ele está adotando hoje, é vocês entenderem o conceito da coisa como um todo. Não são ações isoladas. Muito do que o Trump está tentando fazer, e essa é uma tese que algumas pessoas defendem aqui, e eu particularmente acompanho, é de que tudo isso é uma tentativa de desestabilizar o governo chinês. Por quê? Porque todo governo comunista, e principalmente o governo do Xi, ele é um
sempre, sempre é um governo de conflitos internos. As pessoas acham que a política dentro de um partido comunista ela é uma política tranquila. Não é. É só você olhar a história. É um matando o outro, é um passando a perna no outro, é você dar mole, você acorda esfaqueado, vai parar numa gulag. O Kim matou o irmão, tá? Então, matou o mentor. É muito nojento. É muito pior do que a política brasileira, a política americana, tudo mais. Esses caras são ditadores, mas qualquer qualquer fraqueza, qualquer vacilo, os caras morrem, acabam, são jogados para escanteio, e depois o sucessor vai lá e acaba, inclusive, com o legado do cara, né? Bom, não preciso nem falar essa história da União Soviética inteira. Então, eu acho, essa é uma opinião, de que a estratégia do Trump é desestabilizar o regime chinês. Ele está tentando para que o Xi Jinping fique sem dinheiro, tenha insatisfação dentro das Forças Armadas, o incentivo. Por que ele está fazendo isso com Hong Kong? Ele está jogando gasolina em Hong Kong. Ele está jogando gasolina. Ele está atacando na parte econômica, ao mesmo tempo que está agindo na parte da informação e na parte diplomática. Então está atacando gasolina para ver se gera uma desestabilização do povo de Hong Kong, que está acostumado, até há pouco tempo eram livres, né? Eram colônia britânica, eram livres, gozavam da liberdade de uma colônia britânica, e não estão acostumados a viver sob uma ditadura. E ele está falando, ele está escancarando. Vocês agora estão sobre uma ditadura, sobre uma ditadura. Então, sobre a China, o mais importante vocês entenderem é isso. O Trump enxerga a China como a grande ameaça e ele vai fazer de tudo. Não é uma questão econômica. As ações não são pontuais. A economia é um braço de ação de uma doutrina estratégica. Tá? E até onde vai isso? Eu não sei. Eu postei hoje aí quanto tempo já tem de live? Já tem mais de uma hora. Eu postei hoje aí no Twitter que eu acredito que é possível que o Trump abandone. Eu hoje em dia não me surpreenderia se na escalada desses acontecimentos o Trump não abolisse e saísse nos Estados Unidos da visão tradicional de uma China. Isso é um assunto que vocês não têm ideia do peso para o chinês. Você vai para a China, tem algumas palavras que você não pode falar, né? Eu já não me lembro quais são, mas são os três T's, como eles chamam. É o Tiananmen Square, que é aquele episódio do protesto na Praça da Paz Celestial, o Tibete e Taiwan. O que é a política de uma China? Alguém me perguntou. É importante explicar o que é isso. O mundo inteiro, inclusive o Brasil, quase todo o mundo inteiro, não reconhece Taiwan como um país. E aí você tem que ir lá, dar uma olhada, estudar um pouquinho da história da China, você vai ver a Revolução Maoísta, que instalou o comunismo no país, contra as tropas nacionalistas lá do Chiang Kai-shek. Eu recomendo demais. Depois eu mostro para vocês. Tem um livro do Henry Kissinger, está ali, sobre a China. Muito bom, porque o Kissinger foi o cara que reiniciou os diálogos entre Estados Unidos e China. E as tropas do Chiang Kai-shek, inclusive apoiadas pelos Estados Unidos. E as tropas foram derrotadas e se refugiaram numa ilha chinesa, que é a ilha de Taiwan. E para os chineses, pro mal, e a ilha de Taiwan, quem garantiu a segurança da ilha de Taiwan durante todo o tempo foi os Estados Unidos. Mas, curiosamente, os Estados Unidos, por uma questão diplomática com a China, de boas relações, não reconhecem, assim como o Brasil, não reconhecem o Taiwan como um país. Tá? Então não tem embaixada nos Estados Unidos, tem consulado de representação especial. O nome do livro que eu estou recomendando vocês têm que com cautela. O nome do livro é do Henry Kissinger, que é um dos maiores especialistas em diplomacia do mundo, foi conselheiro de quase todos os presidentes republicanos americanos, mas também é tido como um tremendo globalista, como um cara com relações super estranhas.
é, membro, membro lá da reunião dos Bilderberg, se eu não estou enganado, mas ele é um dos maiores, ele foi o cara que no governo do Richard Nixon fez a reaproximação com a China. Esse livro é sensacional porque é o cara, é o próprio cara que o Eduardo, meu amigo Eduardo, não conhecia. Se eu não me engano, eu estava até com ele, né, nessa entrevista ali, na mesma região que ele, mas eu acho que não deu para não deu para apoiá-lo. Mas o livro é muito bom porque o Kissinger talvez seja o maior especialista de China do Ocidente. E ele conta toda a história da China e vocês vão entender que os chineses, eles são aí você entende a mentalidade chinesa de que eles são o império do meio. Eles são o centro do mundo e todos nós somos súditos rebeldes do império do meio, uma coisa metafísica, tá? Então, que aí você entende, e não existe imperialismo americano. O cara que fala de imperialismo americano é um idiota. Não existe um país menos imperialista do mundo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca foram imperialistas. País que toma possessões e praticamente sempre devolve, né? Tá aí a Europa inteira livre. Então não existe imperialismo americano. Agora, a China ela é imperialista por definição de filosofia do próprio país. E o Harry Kissinger conta isso, e ele conta a reaproximação, como é que ele fez vai até os dias de, acho que até os anos de 2010. Ele conta, inclusive, toda a história do Deng Xiaoping, como o Deng Xiaoping transformou a China com as reformas de economia liberal e tudo mais. Enfim, o livro é muito bom, e eu vou deixar vocês aqui. é, Vou finalizar a live, 1 hora e meia de live. Falei muito mais do que eu achei que eu ia falar. Queria ter feito 45 minutos no máximo, mas teve negócio de Minneapolis. O negócio do decreto é cabeludo, eu queria explicar para vocês com detalhes. E teve também essa questão aí da China. Tá? Última coisa que alguém me pediu para comentar: o que significa o Trump interromper as relações ou encerrar as relações? Qual foi o termo que ele usou, hein? Ele usou o termo terminate, encerrar, né? As relações com a OMS. Ninguém sabe, porque o Trump ele tem uma forma muito particular de comunicação. Ele lança as coisas dúbias às vezes e às vezes meio cheias de hipérbole para gerar uma discussão em torno do assunto e aí depois ele volta com uma política muito mais moderada do que ele disse que ele faria. E isso foi muito claro agora com vou banir toda a entrada de estrangeiros dentro dos Estados Unidos e não foi bem isso que ele fez. Veio com um decreto muito mais simples, impedindo a aplicação de visto de permanência por 60 dias, etc. Então, não dá para saber, a gente tem que. Esse assunto é ruim de comentar no mesmo debate pronto, porque a gente tem que olhar para ver o que o Trump está fazendo. Tá bom? Gente, obrigado quem ficou aqui. É um prazer danado interagir com vocês. Desculpa por eu não fazer mais lives. Os assuntos são cabeludos, a minha atividade empresarial toma boa parte do meu tempo. E para fazer uma live dessas, dá trabalho. Hoje eu realmente tirei um pedaço da tarde para ler as decisões da Suprema Corte, ler os códigos, ler as leis, entender a história. Dá um trabalhinho, mas isso é jornalismo. Isso é jornalismo, essa é a paixão de fazer jornalismo de verdade, né? Não sou jornalista por, por ofício financeiro, não é essa a minha fonte de renda, mas é a minha paixão. Tá bom? Um abraço para vocês. E eu não sei como é que eu vou jogar esse troço no YouTube, não. Eu prometo para vocês que eu vou aprender esse negócio, vou fazer um canal, vou pedir uma ajuda pro Alan. Já comprei um microfone aqui um pouco melhor para ter um áudio melhor, tá? Fiquem vocês com Deus, Deus abençoe a todos vocês e tenham um ótimo final de semana.